Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio maravilhoso que a gente começa agora aqui do Maria Rica. E olha, eu confesso, viu, Marcelo, Lívia, você que está me acompanhando aqui, tenho recebido muitos pedidos para falar desse tema. Muitas mulheres, homens, líderes, né, de todo o Brasil fazem muitas perguntas sobre esse tema, então eu resolvi abrir uma live, abrir um podcast, fazer um aulão aqui para você que me acompanha e falar sobre esse tema, sobre motivação, né? As pessoas me perguntam, Veri, mas você faz palestra de motivação? Veri, você fala sobre motivação? Veri, como é que eu posso fazer para motivar meu time? Ô Veri, o que eu estou fazendo como líder que talvez eu não consiga ter aquele time engajado? Será que eu estou falhando como líder? Quais são os elementos dessa motivação? Por que algumas pessoas elas não conseguem ser motivadas? Todo mundo é possível de ser motivado? Enfim, existem muitas perguntas sobre a motivação e nos últimos anos eu tenho estudado sobre isso, sobre a motivação, porque de fato não importa muito qual é o potencial, quanto de quociente de inteligência nós tenhamos. Fato é que motivação é uma palavra extremamente importante e, na verdade, ela é o guia de todo elemento de performance. Toda a performance de um time, de uma pessoa, toda a história de vida dela está muito e diretamente relacionada com esta palavra motivação. Então não tem nada mais importante do que falarmos sobre motivação. Na verdade, a motivação ela é estudada, há muitos anos, já começa a se falar de motivação ali em 1960, muito antes disso, mas já se começa com Maslow, Universidade de Harvard. Maslow foi um pesquisador, na verdade um professor, um dos primeiros professores de psicologia da Universidade de Harvard. Em 1960 faz menções aí através dos seus estudos sobre a motivação, e esses estudos eles se sustentam até hoje em cima desses estudos de Maslow. Todos os outros assuntos ou estudos sobre a motivação são fundamentados, então tem muita coisa interessante para a gente falar sobre motivação. Fato é que o sucesso de times, o sucesso de pessoas está diretamente relacionado com este tema motivação. Então nada melhor, né, Marcelo, do que a gente começar a entender. Hoje a gente tem a companhia do pessoal que está aqui no Insta, que vocês também podem fazer suas perguntas aqui no Insta. Vou dar uma olhadinha quando você estiver por aqui e vamos falar de motivação hoje nesse dia maravilhoso, nesse podcast maravilhoso. Primeiramente, a gente tem que entender, né, o que é de fato motivação. Às vezes a falta de clareza, preste muita atenção, a falta de clareza sobre o que de fato é, né, o sentido dessa palavra motivação faz com que a gente não entenda nem por onde começar a estabelecer esse tipo de contexto dentro das organizações, dentro dos times e dentro da nossa vida também, né? As pessoas pedem, clamam por disciplina, fato que disciplina é diretamente relacionado ao fator motivacional, motivação. Quando você tem motivação ou motivo para agir para algo, motivo para agir em torno de algo, automaticamente a disciplina é natural na sua vida. Então, falar de motivação, saber do que estamos falando, né? O que é motivação é muito importante. Vamos lá, vamos aos conceitos então de motivação, para a gente começar bem, para você começar a pegar papel, caneta e anotar aí o que você tem que fazer para descobrir qual é a sua motivação e como a motivação vai ajudar você, a sua equipe, a sua empresa a crescer e a prosperar. Então vamos lá, motivação, motivo para agir, né? Qual é o seu motivo? O motivo que justifica determinada ação. Como a maioria das pessoas não tem um motivo claro. Motivo poderia ser dito como um desejo, um forte desejo, uma pulsão, uma vontade de realizar algo. O motivo as pessoas acabam não fazendo, porque no fundo, fazer as coisas, cumprir com atividades, abrir mão de muitas coisas, mudanças que temos que fazer, dói, né? Às vezes é chato, é complicado, não é prazeroso. A maioria das tarefas não é prazerosa. Ela se torna prazerosa quando ela está diretamente relacionada a uma motivação, a um porquê. Nossa, eu quero isso porque, para mim, aqui dentro de mim, isso representa muito. E a motivação, ela é um elemento subjetivo. Por isso que
as pessoas falam muito sobre motivação, mas ninguém chega a lugar algum. Preste muita atenção. Por isso que você assiste lives e mais lives de motivação, você assiste cursos e mais cursos de liderança, e é complicado entender o fator motivação, porque a motivação é uma palavra, é um conceito subjetivo. O que é subjetivo? Ele é algo representativo que para cada pessoa vai ter um sentido e vai ter um contexto. Por isso é tão complexo entender. Então, as pessoas não são iguais, suas motivações não são iguais. Dependendo do período que ela está passando na sua vida, dependendo da fase que ela está passando de vida, dependendo das situações que estão acontecendo, dependendo de onde ela está, do ambiente que ela está, dependendo do momento de carreira dela, dependendo de talvez estar passando por um processo de reinvenção pessoal, de insatisfação, ela vai ter motivações diferentes para fazer algumas coisas ou para fazer as mesmas coisas. Enfim, então motivação é algo muito particular e tem a ver com a individualidade. A motivação está diretamente relacionada ao que é importante para alguém. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem estabelecer, grave isso. A maioria das pessoas não consegue encontrar suas motivações porque a motivação está diretamente relacionada ao que é importante para mim. E as pessoas ainda vivem suas vidas baseadas no que é importante para o outro, conhecendo muito pouco o que é importante para mim. O que eu quero realmente, o que eu preciso realmente, o que eu gosto realmente, o que me dá prazer. A maioria das pessoas que dizem eu não consigo encontrar minha motivação é porque nunca mergulhou fundo para entender o que é que realmente a motiva. Qual é o critério de vida? Qual é a realização? Qual é o tipo de vida realmente que faz sentido? Que faz com que você se movimente, você tenha prazer em se motivar. Veja bem, a palavra motivação diz o seguinte, motivo para agir em torno de algo que é prazeroso, que você deseja. E a maioria das pessoas não sabe reconhecer no externo qual é o tipo de meta, qual é o tipo de objetivo, qual é o tipo de conquista, qual é o tipo de realização que é um desejo que é importante para si, que vai satisfazer a sua necessidade de felicidade, que vai trazer alegria para você, que vai trazer boas emoções para você, que vai trazer o sentimento de realização. É por esta razão que a maioria das pessoas não consegue se sentir motivada, porque não consegue entender o que dentro delas faz sentido e é importante para si. E isso é um percurso que você anda meio que sozinho. É uma busca interna que as pessoas têm que fazer, é um caminho interno que você pode até ser guiado para este lugar. Mas é uma procura, uma busca que você faz individualmente, na sua individualidade, muitas vezes no seu silêncio, na sua preciosidade, no seu travesseiro. E essa é uma tarefa de casa, não é uma tarefa que você compra na prateleira. Encontrar o que te faz feliz, encontrar as realizações que te fazem bem, não é um produto que você consegue acessar na prateleira, é uma conquista pessoal que, independente do lugar onde você está, depende única e exclusivamente de você. E é aí que existe a grande diferença. Algumas pessoas conseguem se voltar, se questionar, se permitem esse questionamento e encontram suas motivações reais. Então, vamos lá. Uma vida... É importante entender sobre a motivação também que quando nós estamos passando por um período, né, de talvez transição ou um período onde nós não estamos muito satisfeitos com a nossa vida, talvez ele nos dê notícias de que nossos mais profundos valores e nossas motivações mais importantes não estejam acontecendo ou estejam sendo negligenciadas, né? Então, quando as pessoas estão no momento desmotivadas, né, é muito comum me perguntarem, Veri, eu estou desmotivada, o que fazer? Talvez você não esteja andando e realizando aquilo que é importante, aquele motivo que é importante para você se motivar.
Você está fazendo coisas contrárias àquilo que te motiva. Ó, desmotivado. Eu não tenho um motivo, ou eu tenho um motivo, mas eu não estou, a minha vida não está em circunstância, em sintonia, e logo eu não acredito que eu possa alcançar ou vivenciar ou experimentar aquilo que é importante para mim. Toda vez que uma pessoa está insatisfeita, ela está insatisfeita porque ela não está vivendo algo que é importante para ela. Logo, como eu posso estar motivada para ir trabalhar? Como eu posso estar motivada para fazer qualquer coisa que eu não goste, que eu não tenha prazer, que eu não sinta uma vibração positiva, que eu não sinta orgulho, que eu não tô afim? Automaticamente não tem como você ter performance, que é dar o seu melhor, dar o máximo de você mesmo, para algo que você nem visualiza que terá prazer. Porque a maior recompensa que existe é a recompensa dopaminérgica da motivação, que acontece quando você está fazendo algo que te dá prazer. Automaticamente, quando você está fazendo algo que te dá prazer, você tem um turbilhão de produção de dopamina. E isso só acontece quando você está fazendo algo que genuinamente é importante para você. E se você não sabe o que é importante para você, você não desfruta desse benefício. Então, a motivação, entender sobre valores, sobre motivadores, é a essência da performance, é a essência do sucesso. E não está relacionado a dinheiro. Não está relacionado a nada. Está relacionado aos seus critérios de vida. Aquilo que para você é importante. Você pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Se para você é importante qualidade de vida e saúde e ganhar todo o dinheiro do mundo está colocando em xeque aquilo que é importante, você não vai estar feliz. Se para você ganhar todo o dinheiro do mundo vai colocar em xeque, por exemplo, relacionamento que é importante para você, automaticamente não vai fazer sentido aquela conquista, porque a sua motivação, o motivo para você fazer as coisas mais importantes para você estão em outras áreas, em outras esferas. Então, motivação não tem a ver com critérios objetivos igualitários, ou seja, todo mundo tem o mesmo. Cada um tem o seu. E aí, na motivação, a coisa mais legal que existe é você saber qual é o seu, respeitar qual é o seu e conciliar um conjunto de valores que você possa ter, um conjunto de motivadores que você possa ter. E as pessoas se enganam. A motivação forte, a motivação importante, aquela motivação que te dá um gás, que te dá uma energia, pasmem, ela não está relacionada a querer comprar um carro e uma casa. Quando eu pergunto para as pessoas, né, quando a gente vai trabalhar com as pessoas, eu geralmente pergunto porque eu preciso entender, para que ela tenha mais performance, para que ela aprenda, para que ela queira alcançar objetivos maiores, para que ela possa usar o potencial delas. A primeira pergunta que eu faço é: o que te motiva? Qual que é o teu motivo? Qual que é o teu propósito? O que você quer? E as pessoas não sabem estabelecer seus motivadores. Então, entenda, tudo bem que ela está numa empresa e que às vezes as coisas ficam difíceis, mas a gente precisa, grava isso, a gente precisa quebrar essa linha de raciocínio que responsabiliza completamente a empresa, o líder, pela falta de motivação de alguém. Porque a primeira e mais básica motivação que existe é a minha própria motivação. Quando eu tenho a minha própria motivação, eu não preciso de ninguém para me motivar. Eu não preciso que a empresa fique me dando migalhas de motivação. Eu não preciso que um líder fique plantando motivação. Automaticamente a motivação, ela acontece porque eu sou motivado pelas minhas próprias razões. Então, a primeira coisa que a gente tem que quebrar sobre liderança é a total responsabilidade que o líder tem de motivar alguém. Porque a motivação é uma responsabilidade individual. Você tem que saber por que você está naquela empresa, você tem que saber o que é que você está fazendo ali, por que aquele tipo de trabalho te motiva, o que você quer com aquilo, para onde que aquilo vai te levar. Automaticamente, a empresa, o lugar que você vai trabalhar, ele soma na sua motivação.
Ele vai agregando na sua motivação. Você sabe exatamente por que você escolheu aquele lugar. Óbvio que quando você começa a ver que aquela empresa não vai entregar de acordo com as expectativas que vão funcionar para suas motivações, aquela empresa deixa de fazer sentido para você e os ótimos profissionais buscam um outro lugar que faça mais sentido. E tá tudo bem. Agora, dizer que as pessoas, que o papel da empresa é estar o tempo todo motivando seus funcionários, talvez seja retroceder na inteligência humana de buscar o seu próprio protagonismo. Um outro ponto importante, então, a motivação é uma responsabilidade individual. Agora vamos lá, líderes, como você, que é líder, contribui para a motivação das pessoas, entendendo uma coisa fantástica, prioritária. Você que é líder, você precisa entender isso, ó. As pessoas, elas não trabalham e nunca vão trabalhar para você. Elas sempre vão trabalhar primeiramente, para si mesmas, e depois para uma causa, para algo maior, para algo interessante que a sua empresa tenha, ou a causa que você defende, que talvez seja tornar o mundo melhor, produzir produtos mais sustentáveis, pertencer a uma grande empresa, a um grande grupo, não importa. Primeiramente, elas vão trabalhar para elas mesmas e depois elas vão trabalhar para uma causa. Elas jamais vão levantar da cama felizes, porque vão ajudar você a bater as suas metas. Elas vão acordar da cama felizes, porque vão ajudá-las, a sua empresa vai ajudar elas a bater as suas próprias metas. Então, o que acontece na motivação? Para que a motivação exista, duas coisas precisam ser alinhadas: os objetivos e motivadores do indivíduo e os objetivos e motivadores da empresa. Quando esses dois lugares estão em sintonia, a motivação ela acontece naturalmente. Ou seja, as expectativas que uma pessoa tem de vida, os objetivos, aquilo que a motiva, aquilo que ela busca, ela consegue enxergar que naquela empresa ela consegue realizar. Então, quanto mais ela está se realizando. Quanto mais ela trabalha, mais ela se realiza. Porque quanto mais ela trabalha, mais ela concretiza aquilo que está dentro das expectativas dela. Empresa. A empresa tem uma visão clara, tem seus motivos claros, tem seus valores claros. Quanto mais ela cresce, mais ela ajuda aquela pessoa a realizar suas próprias motivações. Ela ajuda as pessoas a viverem suas próprias realizações. É um conjunto onde pessoas e empresas se unem para um propósito comum de se realizarem. Aqui eu me realizo na minha parte pessoal, na minha parte profissional, me realizo como indivíduo, aqui eu me realizo como indivíduo, como grupo, como mestre, como gestor desse grande projeto que é a empresa. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas não se conhecem. Por que a motivação não acontece? Porque as duas partes não se conhecem. O colaborador não conhece exatamente qual é a visão daquela empresa. Ele não entende como ele pode crescer naquela empresa. Não entende quais são os planos daquela empresa. Não entende, não se apaixona, não sabe como aquele líder pensa, o que aquele líder quer, para onde aquele líder vai levar aquela empresa. Imagina, Jim Collins fala o seguinte, que na empresa, a empresa é como um ônibus. Primeiro você precisa definir a direção, depois você precisa colocar as pessoas certas sentadas dentro do ônibus. Imagine quanto é difícil para uma pessoa entrar num ônibus que ela não sabe para onde vai, não sabe quais são as regras, não sabe quais são as coisas, os lugares, as coisas que ela vai enfrentar. Então, as duas partes não se conhecem o suficiente. O maior erro, grava isso, o maior erro de um líder é achar que, numa entrevista de trabalho, ele conhece uma pessoa em 20 minutos. Nem o melhor dos melhores psiquiatras do mundo faz uma consulta de 20 minutos e consegue decifrar ou prever como uma pessoa vai se comportar na vida. E você é líder e acha que 20 minutos numa entrevista é possível de prever como uma pessoa vai se comportar no resto dos anos que vai trabalhar com você? Pense nisso. Você precisa se especializar em conhecer a parte. Conhecer o quê? As partes precisam se conhecer para poder se alinhar. O colaborador,
quais são os desejos, as metas, os objetivos, os desafios, as paixões, as competências, as habilidades. O líder só quer saber que habilidade que o cara tem para colocar funcionar para a empresa. Ele não quer saber da parte motivacional. E qual é a parte motivacional? O que motiva uma pessoa? Qual é o motivo que dá sentido à vida de alguém? Qual é o motivo que faz essa pessoa romper barreiras, se propor a mudanças, se adequar? Qual é o motivo? Você sabe? Então, você que é líder tem que aprender a saber. Você que é liderado tem que aprender a falar, tem que alinhar. A gente chama isso de alinhamento horizontal. A motivação nas organizações é resultado, grava isso, ó. A motivação nas empresas é resultado de um belo alinhamento horizontal. A motivação nas empresas é resultado de um belo alinhamento horizontal. O que é um alinhamento horizontal? É quando eu tenho indivíduos e empresas que têm alinhado seus objetivos, seus valores, suas perspectivas, suas intenções, suas regras de trabalho, tudo é muito alinhado. Quanto mais alinhado isso estiver, quanto mais um colabora com o pensamento e expectativa do outro, menos conflitos surgem. E automaticamente o foco dessa empresa está na performance e não nos conflitos que vêm de um desalinhamento. De valores, por exemplo. O que é um valor, que é um grande valor, por exemplo? Para a empresa é muito importante a excelência. Para aquela pessoa, ela não acha tão importante a excelência. Automaticamente eu já tenho um valor que não está coerente, está contraproducente. Ele vai gerar conflito, porque por conta de não priorizar este valor, essa pessoa tende a não ser excelente. E para a empresa é importante ser excelente, ter excelência. Automaticamente, toda vez que tiver situações do dia a dia, as duas vão se comportar da maneira com qual os seus princípios foram estabelecidos e vão ter comportamentos congruentes com seus princípios. Automaticamente vai gerar conflito porque elas vão ter comportamentos diferentes pela perspectiva de vida que têm. Então, este alinhamento. Então, não adianta a gente falar o seguinte, vamos contratar um palestrante. Maior erro das empresas, anota aí. Maior erro das empresas, vamos contratar um palestrante para motivar o pessoal. A motivação não acontece em um evento. A motivação é um processo de alinhamento horizontal, onde eu conheço as pessoas que trabalham comigo, suas motivações, seus interesses, seus objetivos. Onde as pessoas que trabalham comigo conhecem os meus motivos, meus interesses, meus princípios, minha direção. Eu alinho. E aí depois eu vou desenvolvendo as competências em mim e nas pessoas para que a gente possa alcançar aquele objetivo comum que a gente tem. Então grava isso, a motivação não é um evento, a motivação é fruto de um alinhamento. Outro ponto importante sobre a motivação, que a gente precisa desmistificar aí a questão da motivação. A motivação, ela é o fator mais limitante e, por outro aspecto, ela está diretamente relacionada a três aspectos segundo Daniel Pink. Primeiro aspecto é autonomia, segundo aspecto é maestria, terceiro aspecto é propósito. Então imagine o seguinte, uma pesquisa do Gallup, preste atenção nessa informação. Uma pesquisa do Gallup fala o seguinte, que 87% das pessoas entrevistadas dizem gostar do que fazem. No entanto, nós sabemos que apenas 17% das pessoas são comprometidas com as empresas que trabalham. Então, o que está acontecendo se a pessoa gosta do que faz, mas não está comprometida? Nessa pesquisa, existem 3 elementos que determinam a motivação. O primeiro é a autonomia, o segundo é maestria e o terceiro é o propósito. Novamente, alinhamento horizontal. Então, olha que coisa interessante, né? Se elas gostam, 87% gostam do que fazem, isso significa que autonomia, joia, estamos indo bem. O primeiro princípio, segundo Daniel Pink, da motivação é as pessoas escolherem
fazer coisas porque elas gostam, estar em ambientes que elas gostam. Eu escolhi estar ali, eu não tenho que estar ali. Segundo ponto importante, eu sou competente para fazer aquilo, então logo eu me motivo. Terceiro ponto é o propósito. Eu tenho um direcionamento, eu tenho um desejo, eu tenho um desafio associado, eu tenho um propósito relacionado àquilo que eu faço. Eu tenho um porquê eu faço tudo aquilo. Então perceba que muitas vezes não é uma palavra de motivação ou de incentivo que vai motivar a tua equipe, mas é desenvolver nela o sentido de autonomia. Será que realmente essa pessoa está escolhendo trabalhar nessa função porque está buscando por um emprego ou por uma realização? Então, se ela estiver buscando por um emprego, o nível de motivação dela é baixo. Mas se ela estiver buscando por realização, o nível de empenho dela será muito maior. Essa escolha de estar ali contigo, ela está escolhendo a tua empresa porque ela se identificou, porque ela gosta de estar ali ou porque ela tem que estar ali? Ela está sendo obrigada pela condição de vida dela neste momento a estar na sua empresa. São coisas que você tem que descobrir sobre a motivação. Segundo ponto importante sobre a motivação: maestria. Não tem como alguém se motivar com coisas que não domine, com coisas que não se sinta competente. Então, muitas vezes, ele gosta, mas não é competente. Logo, ele não tem bons resultados porque não é competente. Logo, o nível de motivação para agir cai. Então, a motivação é, primeira instância, autonomia. Eu escolhi estar aqui. Segundo, eu preciso ser muito competente naquilo que eu faço. Evoluir naquilo que eu faço. Ter bons resultados com aquilo que eu faço. Ter remuneração com aquilo que eu faço, ser bem remunerado por aquilo que eu faço. Isso é um sinônimo de maestria. E um terceiro, o propósito. Por que eu faço isso? Para onde isso vai me levar? Quais são as conquistas que eu estou buscando através do meu trabalho? Quando que as pessoas começam a se desmotivar no trabalho? Quando elas percebem que aquele trabalho não leva elas para a expectativa de vida que ela tem para si mesma. Então, automaticamente, ela não consegue mais ficar motivada. Ela não tem mais motivo. E o principal motivo da desmotivação é que ela não mais acredita que aquela empresa, que aquele líder vai ajudar ela, vai ser ponte, vai ser caminho, vai ser um processo que vai levar ela a viver aquela expectativa de vida que ela tem dentro da cabeça dela para si. Automaticamente é contraproducente. Eu acordo todos os dias, mas eu não acredito mais. Eu não acredito que aquela empresa, eu não acredito que aquele líder possa me levar para aquele caminho. Então, novamente, motivação. Estamos falando de alinhamento horizontal. Sonhos, objetivos. Por onde você começa a trazer motivação para as pessoas que trabalham com você? Começa conhecendo as pessoas. Essa é a dica de ouro para você que é líder. Por onde você começa a motivar teu time? Entenda o que motiva cada uma das pessoas do seu time. Os líderes me perguntam, por onde eu começo o processo de motivação do meu time? Primeira coisa, comece entendendo os motivos de cada um. Comece perguntando para cada um qual é o seu motivo de vida, qual é o seu propósito. O propósito não é propósito filosófico. Qual é o seu porquê? Qual é a sua conquista? Qual é a sua realização? O que você está buscando por meio do seu trabalho? O que você está buscando neste momento ou daqui a alguns anos? O que você quer? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos? E presta atenção nisso. Comece a trabalhar individualmente por meio do sonho, por meio do projeto. Quando você vai dar um feedback, olha que coisa maravilhosa. Você não mais dá um feedback, olha, poxa vida, você chegou atrasado, isso não é possível, não é permitido, não. Fala, olha, meu caro, lembra que você tem um sonho? Lembra que você tem um projeto? Então, esse comportamento não ajuda você a chegar lá. Mude-o, vamos mudar. Então, tudo que você faz, tudo que você implementa, o seu papel como líder, no fundo, é ajudar as pessoas a evoluírem
para que elas conquistem seus próprios sonhos, porque se eles estiverem relacionados ao sonho da organização, as duas coisas vão andar e andar muito bem. Então, os líderes precisam desse tempo. Fazer gestão de gente, no fundo, é fazer gestão de sonhos, é fazer gestão de princípios, é fazer gestão de habilidades para que eu realize os sonhos. Então, a primeira coisa que um líder tem que fazer, grave isso, é parar de gastar só 20 minutos na entrevista e gastar um pouco mais de tempo e entrevistar as pessoas em termos das suas motivações, seus objetivos, seus sonhos e criar um plano para cada uma dessas pessoas que está dentro da sua empresa. E que é muito mais simples do que criar um plano para cada um dos seus clientes, muitas vezes, mas a gente não faz. Criar um plano para cada pessoa que está dentro da sua empresa, crie um plano junto com ela. Como vocês dois, unidos, vão conseguir realizar aquilo. Foque mais em ajudar essa pessoa a realizar os sonhos dela, ela vai entregar para você a performance que você precisa. Então, todas as competências que vão ser desenvolvidas, tudo que vai acontecer na sua empresa deve ter esse foco de contribuir com as pessoas para que elas realizem os sonhos delas e automaticamente elas realizando seus próprios sonhos de forma alinhada vão estar realizando o seu grande propósito da empresa. Entenda de forma definitiva isso. As pessoas, elas agem, elas trabalham, elas funcionam por si mesmas. Por que uma pessoa gastaria 2/3 da vida dela? Por que ela gastaria 2/3 da vida dela para estar com você, do seu lado? Qual é o motivo que faria com que ela estivesse se empenhando verdadeiramente, gastando toda a energia dela do seu lado, se não fosse realizar os próprios sonhos de vida? Então, ela precisa identificar a sua empresa como um meio, como um canal para realizar seus grandes sonhos de vida. A partir do momento que ela olha para aquele líder e fala, esse cara aí tá morto. O comportamento desse líder aí, ele não vai chegar a lugar nenhum. A partir do momento que ela começa a perceber que ela, através de você, através da sua empresa, ela não vai se realizar, o primeiro passo é a desmotivação. O segundo é partiu retirada. Os bons profissionais. Os bons profissionais. Eu não estou falando dos profissionais medianos. Eu estou falando dos ótimos profissionais que buscam por realização. E defina isso como um critério importante na sua empresa. Eu quero trabalhar com pessoas que querem usar a minha empresa para alcançar seus grandes sonhos de vida. Essas que têm grandes sonhos de vida, você já vai ter performance e alinhamento. As que não têm, aprenda a desafiar as pessoas. Aprenda a entrar no âmago, no coração das pessoas e desenvolver nelas essa paixão pela vida, essa paixão pelos próprios sonhos. Porque se ele não tem um motivo pessoal e o motivo dele nunca, a motivação verdadeiramente de uma pessoa, preste atenção, a motivação verdadeiramente de uma pessoa jamais será cumprir algo para alguém. Antes, ela quer com certeza. A maior motivação é cumprir algo que a satisfaça internamente, que dê a ela a sensação de que, eu estou realizando aquilo que é muito importante para mim. Eu me identifico, as suas próprias realizações. Então, a gente precisa parar com essa visão de que as pessoas se motivam nas empresas, que a obrigação de um líder, qualquer função de um líder, é alinhar. É encontrar pessoas que podem ser alinhadas com você, cujo motivações, sonhos, destino possa casar. Esse é o seu grande papel. Esse é o seu grande papel, porque automaticamente ao você realizar isso, ajudar as pessoas nos seus projetos pessoais, a motivação ela é natural. Ninguém acorda desmotivado para realizar sonhos. Ninguém acordará desmotivado sabendo que amanhã eu estou um passo à frente e eu estou 1 hora mais próximo do meu sonho, um dia mais próximo do meu sonho. Então, a motivação nasce daí. Espero que você tenha pego algumas dicas para você implementar
na sua empresa. Você que está aí, por exemplo, também vejo muitas mulheres que vendem, mulheres que pertencem a redes de vendas e às vezes é difícil a performance da rede. Por que elas me perguntam, líderes me perguntam por que algumas pessoas performam e outras não? Porque algumas pessoas têm bons motivos e outras não. Simples assim. Às vezes o líder me pergunta, Veri, eu tenho uma rede enorme, mas eu queria entender por que algumas pessoas performam e outras não? Eu olho para elas e digo, porque algumas pessoas têm bons motivos e outras não descobriram ainda. A partir do momento que nós conseguimos olhar para nós, definir nossos bons motivos, nossos ótimos motivos pelos quais vivemos, é praticamente impossível você dar uma desculpa. É praticamente impossível você falar que não vai dar. É praticamente impossível você não colocar o medo para correr. O medo que lute. É praticamente impossível você ser resistente a uma mudança se você souber que ela contribui muito para o seu objetivo, para o seu sonho. Então, o sonho, a meta, o objetivo, o foco nisso garante todas as outras coisas. Pode ter certeza. Essa é a ponta do iceberg que faz as pessoas e empresas crescerem. E a motivação, lembre-se disso, é uma descoberta, não é um evento e nem mesmo faz parte de uma palestra temporária, mas sim de um processo continuado dentro das empresas. Espero que você tenha gostado, que possa ter encontrado muitas dicas por aqui. A gente se encontra falando mais de liderança, falando mais de relacionamento nos próximos episódios. Vai lá no nosso canal no YouTube, deixa seu comentário, no Instagram, deixa seu comentário, seus pedidos. Estamos sempre lá fazendo conteúdos ótimos para você. Um grande abraço e até a próxima!